Princípio 2. O duplo etérico Linga Sharira, corpo astral, corpo etérico, corpo fluídico, duplo, fantasma, doppelganger, homem astral. Estes são alguns dos muitos nomes que têm sido dados ao segundo princípio na constituição do homem. O melhor nome é duplo etérico, porque este termo designa somente o segundo princípio, sugerindo sua constituição e aparência, enquanto que os outros nomes têm sido usados algo genericamente para descrever corpos formados de matéria um pouco mais sutil do que a que afeta nossos sentidos físicos, sem considerarmos a questão de se outros princípios estão ou não envolvidos em sua construção. Doravante usarei apenas este nome. O duplo etérico é formado de matéria mais rarefeita ou mais sutil do que a que é perceptível pelos nossos 5 sentidos, mas ainda é matéria pertencendo ao plano físico, ao qual seu funcionamento é restrito. É o estado da matéria que está logo depois de nosso sólido, líquido e gasoso, que formam as porções densas do plano físico. Este duplo etérico é a duplicata ou contraparte exata de nosso corpo físico denso ao qual pertence, e é separável dele, embora incapaz de ir muito longe. Em seres humanos normalmente saudáveis a separação é difícil, mas em pessoas conhecidas como médiuns físicos ou materializadores, o duplo etérico desliza para fora sem qualquer grande esforço. Quando separado do corpo denso, ele é visível para o clarividente como uma réplica exata, unida a ele por um fio delgado. Tão estreita é a união física entre os dois que um ferimento infligido ao duplo etérico aparecerá como uma lesão no corpo denso, um fato conhecido sob o nome de repercussão. A D. Acier, em seu trabalho bem conhecido, traduzido para o inglês pelo Coronel Olcott, o presidente fundador da Sociedade Teosófica, sob o título Posthumous Humanity, apresenta vários casos, vide pp 51-57, nos quais a repercussão teve lugar. A separação do duplo etérico do corpo denso geralmente é acompanhada de um considerável decréscimo na vitalidade do último, ficando o duplo mais vitalizado à medida que a energia no corpo denso diminui. Diz o céu. Olcott, p. 63. Quando o duplo etérico é projetado por um perito treinado, até o corpo parece entorpecido, e a mente fica em um estado de estupor Braunstad, no original, NT. Os olhos não têm expressão de vida, o coração e os pulmões atuam fracamente, e muitas vezes a temperatura cai bastante. É muito perigoso fazer qualquer ruído ou pancada repentinos na sala, em tais circunstâncias, pois o duplo, sendo por reação instantânea trazido de volta ao corpo, faz o coração contrair-se convulsivamente, e a morte pode mesmo ser causada. No caso de Émilie Saget, citado nas pp 62-65, percebeu-se que a menina parecia pálida e exausta quando o duplo era visível. Quanto mais nítido o duplo e mais material a aparência, a pessoa realmente material estava efetivamente enfraquecida, sofrendo e lânguida. Quando, ao contrário, a aparência do duplo enfraquecia, a paciente era vista recuperar a força. Este fenômeno é perfeitamente compreensível para o estudante teosófico, que sabe que o duplo etérico é o veículo do princípio vital, ou vitalidade, no corpo físico, e que sua saída parcial deve portanto diminuir a energia que com este princípio atua nas moléculas mais densas. Os clarividentes, como a vidente de Prevorst, dizem que podem ver o braço ou perna etéricos ligados a um corpo de onde o membro denso foi amputado, e D. Acier assinala a este respeito. Quando eu estava absorvido nos estudos fisiológicos,
frequentemente era atraído por um fato singular. Às vezes acontece de uma pessoa que perdeu um braço ou perna experimentarem certas sensações nas extremidades dos dedos. Os fisiologistas explicam esta anomalia postulando haver no paciente uma inversão de sensibilidade ou de lembrança, que os faz localizar na mão ou no pé a sensação com que somente o nervo do coto é afetado. Confesso que estas explicações me pareciam artificiosas e jamais me satisfizeram. Quando estudei o problema do duplo do homem, a questão das amputações recorreu à minha mente, e me perguntei se não seria mais simples e lógico atribuir a anomalia de que falei à duplicata do corpo humano, que por sua natureza fluida pode escapar à amputação. Locksit, pp. 103-104. O duplo etérico desempenha um grande papel nos fenômenos espíritas. Novamente aqui o clarividente pode nos ajudar. Um clarividente pode ver o duplo etérico escapando pelo lado esquerdo do médium, e é isso o que aparece a miúde como um espírito materializado, facilmente moldado em várias formas pelas correntes de pensamento dos presentes, e ganhando força e vitalidade à medida que o médium mergulha em transe mais profundo. A condessa Vachey Meister, que é clarividente, diz que tem visto o mesmo espírito reconhecido como o de um parente próximo ou amigo por diferentes assistentes, cada qual vendo-o de acordo com suas expectativas, enquanto que aos seus olhos era o mero duplo do médium. Então de novo H.P. Blavatsky me disse que quando estava na fazenda de Andy, observando a notável série de fenômenos lá produzidos, ela deliberadamente moldou o espírito que aparecia à semelhança de pessoas conhecidas dela e de ninguém mais presente, e os outros viram as formas que ela produziu pelo poder de sua própria vontade, moldando a plástica matéria do duplo do médium. Muitos dos movimentos de objetos que ocorrem em tais sessões, e em outras ocasiões, sem contato visível, são devidos à ação do duplo etérico, e o estudante pode aprender como produzir tais fenômenos à vontade. São bastante comuns. A mera projeção da mão etérica não é mais importante do que a projeção da contraparte densa, e nem mais ou menos miraculosa. Algumas pessoas produzem estes fenômenos inconscientemente, simples derrubamento fortuito de objetos, produção de ruídos, e assim por diante. Eles não têm controle sobre seus duplos etéricos, e eles apenas pairam em sua vizinhança próxima, como um bebê tentando caminhar. Pois o duplo etérico, como o corpo denso, possui somente uma consciência difusa pertencente às suas partes, e não dispõe de nenhuma mentalidade. Tampouco serve como veículo de mentalidade, quando desvinculado de sua contraparte densa. Isto nos conduz a um ponto interessante. Os centros da sensação estão localizados no quarto princípio, que pode ser dito formar uma ponte entre os órgãos físicos e as percepções mentais. Impressões do universo físico agem sobre as moléculas materiais do corpo físico denso, colocando em vibração as células constituintes dos órgãos de sensação, ou nossos sentidos. Estas vibrações, por sua vez, colocam em movimento as moléculas materiais mais rarefeitas do duplo etérico, nos órgãos sensoriais correspondentes de sua matéria mais fina. Destes, as vibrações passam para o corpo astral, ou quarto princípio, logo a ser considerado, onde estão os centros de sensação correspondentes. Daí estas sensações são propagadas à ainda mais rarefeita matéria do plano mental inferior, de onde são refletidas de volta até, chegando às moléculas materiais dos hemisférios cerebrais, se tornarem nossa consciência cerebral. Esta sucessão interrelacionada e inconsciente é necessária para a atuação normal da consciência como a conhecemos.
No sono ou no transe, natural ou induzido, os dois primeiros e o último estágios geralmente são omitidos, e as impressões iniciam-no e voltam ao plano astral, e assim não deixam qualquer traço na memória cerebral, mas o psíquico natural ou treinado, o clarividente que não precisa de transe para o exercício de seus poderes, é capaz de transferir sua consciência do plano físico para o astral sem perda de continuidade, e pode impressionar a memória cerebral com o conhecimento obtido no plano astral, retendo-o assim para uso. A morte significa para o duplo etérico exatamente o mesmo que para o corpo físico denso: a ruptura de suas partes constituintes, a dissipação de suas moléculas. O veículo da vitalidade, que anima o organismo corpóreo como um todo, escapa do corpo quando chega a hora da morte, e é visto pelo clarividente como uma luz violeta, ou uma forma violeta, pairando sobre a pessoa moribunda, ainda ligado ao corpo físico pela fina linha de que falamos antes. Quando esta linha se rompe, exala-se o último alento, e os presentes murmuram: morreu. O duplo etérico, sendo de matéria física, permanece nas redondezas do cadáver, e é o espectro, ou aparição, ou fantasma, algumas vezes visto no momento da morte e logo após por pessoas perto do local onde a morte ocorreu. Ele desintegra-se lentamente para e passo com sua contraparte densa, e seus restos são vistos por sensitivos em cemitérios e campos santos como luzes violeta pairando sobre as tumbas. Eis uma das razões que tornam a cremação preferível ao enterro como modo de descarte do envelope físico do homem. O fogo dissipa em poucas horas as moléculas que doutra forma ficariam livres somente no lento curso da putrefação gradual, e assim devolve rapidamente aos seus próprios planos os materiais densos e etéricos, prontos para uso mais uma vez na construção de novas formas. Todo estudante de ocultismo sabe que o homem possui diversos corpos ou veículos, que lhe possibilitam manifestar-se nos diferentes planos da natureza, planos físico, astral, mental e outros. O ocultista verifica que a matéria física apresenta 7 graus ou ordens de densidade, denominados atômico, subatômico, superetérico, etérico gasoso, líquido e sólido. Todos estes graus de densidade estão representados na composição do veículo físico, que, assim, comporta duas divisões bem distintas: o corpo denso, composto de sólidos, líquidos e gases, e o corpo etérico ou duplo etérico, como é também chamado, constituído pelas 4 ordens mais tênues de matéria física. Pretendemos estudar nos seguintes capítulos este duplo etérico, sua natureza, aparência e funções, as suas relações com os outros veículos e com o prana ou vitalidade, o seu nascimento, desenvolvimento e declínio, o papel que desempenha em certos métodos de cura, no magnetismo, na mediunidade e nas materializações, as faculdades que pode adquirir, enfim, os diversos e numerosos fenômenos etéricos que lhe dizem respeito. Em resumo, veremos que, embora necessário à vida do corpo físico, o duplo etérico não é, a bem dizer, um veículo de consciência independente. Veremos também que ele recebe e distribui a força vital proveniente do Sol, ligando-se intimamente à saúde física, que possui certos chakras ou centros de força que lhe são próprios, cada qual desempenhando uma determinada função, que a lembrança da existência vivida em sonho depende principalmente da matéria etérica, que exerce importante influência na constituição do veículo astral, destinado ao ego em via de reencarnação, que, semelhante ao corpo físico, morre e se decompõe, permitindo assim a alma passar a outra etapa de sua viagem cíclica, que se acha particularmente associado aos tratamentos pelo vitalismo ou magnetismo, e pelo mesmerismo, determinando a cura, a anestesia ou o transe,
que é fator principal dos fenômenos das sessões espíritas, como o mover de objetos, produção de golpes e outros sois, e as materializações de todo gênero, que o desenvolvimento das faculdades etéricas proporciona poderes novos e revela muitos fenômenos etéricos, dos quais poucas pessoas têm experiência, que por meio da matéria do corpo etérico, é possível magnetizar objetos, como se faz com os seres vivos, enfim, que o corpo etérico fornece os elementos da substância conhecida por ectoplasma. Tem-se dado diversos nomes ao duplo etérico. Nas primeiras obras teosóficas muitas vezes, chamado corpo astral, o homem astral ou Linga Sharira. Nos escritos mais recentes não se dão mais estas denominações ao duplo etérico, pois pertencem realmente ao corpo formado de matéria astral, ao corpo de cama dos hindus. O estudante que ler a Doutrina Secreta e outros livros antigos deve, pois, prevenir-se para não confundir os dois corpos inteiramente diferentes, chamados hoje duplo etérico e corpo astral. Fato importante a assinalar: o corpo denso e o duplo etérico variam concomitantemente em qualidade. Por conseguinte, quem se aplique a purificar o corpo denso, aperfeiçoará, ao mesmo tempo e automaticamente, a sua contraparte etérica. Na composição do duplo etérico entram todas as categorias de matéria etérica, porém em proporções que variam grandemente, dependendo de vários fatores, tais como a raça, a subraça e o tipo da pessoa, há também o karma individual. Eis as únicas indicações obtidas até aqui pelo compilador, sobre as propriedades e funções particulares dos 4 graus de matéria etérica. 1. Etérica, utilizada pela corrente elétrica comum e pelo som. 2. Superetérica, utilizada pela luz. 3. Subatômica, utilizada pelas formas mais subtis de eletricidade. 4. Atômica, utilizada pelo pensamento em sua passagem de um cérebro a outro. É muito provável, porém, que o átomo físico deva ser deslocado para o subplano gasoso, passando os núcleos para o etérico e os mesons para superetérico. Neste caso, podia haver 2 hipóteses quanto aos subplanos atômico e subatômico. O elétron ou seria mantido no atômico, cabendo o subplano imediato a uma partícula ainda não estudada, intermediária entre o meson e o elétron, e de massa 20 vezes maior do que a da última dessas partículas, ou passaria para o subatômico, correspondente ao atômico, fóton e neutrino, cuja massa se supõe que seja 0,20 vezes ou 20 vezes menor do que a do elétron. A última hipótese parece ser a mais viável. O duplo etérico é de cor roxa acinzentada ou azul acinzentada pálida, fracamente luminosa e de contextura grosseira ou delicada, conforme o seja a do corpo físico denso. Tem 2 funções principais. A primeira é a de absorver o prana ou vitalidade e enviá-lo a todas as regiões do corpo físico. A segunda é a de servir de intermediário ou ponte entre o corpo físico e o corpo astral, transmitindo a este a consciência dos contatos sensoriais físicos e, outro sim, permitindo a descida ao cérebro físico e ao sistema nervoso da consciência dos níveis astrais e dos superiores ao astral. Além disto, no duplo etérico se desenvolvem certos centros, por meio dos quais o homem pode tomar conhecimento do mundo etérico e dos inúmeros fenômenos etéricos. É importante verificar que, embora o duplo etérico seja simplesmente uma parte do corpo físico, não pode, normalmente, servir de veículo independente de consciência, no qual o homem viva ou atue. Possui apenas uma consciência difusa, disseminada em todas as suas partes. É desprovido de inteligência, e quando se separa da contraparte densa, não pode por isso, servir de intermediário ao mental. Como é veículo do prana ou vitalidade e não da consciência mental, não pode
sem prejuízo da saúde, separar-se das partículas densas, as quais transmite as correntes vitais. Aliás, nas pessoas normais e de boa saúde, é difícil a separação do duplo etérico e do corpo denso, e aquele é incapaz de se afastar do mais denso, ao qual pertence. Nas pessoas a quem chamamos médiuns de efeitos físicos ou de materializações, o duplo se destaca muito facilmente e a matéria etérica constitui então a base de numerosos fenômenos de materialização. O duplo etérico pode ser separado do corpo físico denso por um acidente, pela morte, pela anestesia e pelo mesmerismo. No caso de anestésicos, a insensibilidade é consequência forçada da expulsão do duplo etérico do corpo físico, pois o duplo é o traço de união entre o cérebro e a consciência superior. Demais, a matéria etérica assim expulsa leva consigo o corpo astral, amortecendo igualmente a consciência neste veículo. Assim, quando o anestésico cessa de atuar, não subsiste, em geral, na consciência cerebral nenhuma recordação do tempo que passou no veículo astral. Tanto um precário estado de saúde como uma excitação nervosa podem também determinar a separação quase completa do duplo etérico, ficando a contraparte densa fracamente consciente, transe, segundo a quantidade maior ou menor de matéria etérica expulsa. A separação do duplo etérico e do corpo denso produz geralmente, neste último, grande diminuição de vitalidade. O duplo ganha a vitalidade perdida pelo corpo denso. Em Posthumous Humanity, Humanidade Póstuma, diz o coronel Olcott. Quando um indivíduo treinado projeta o seu duplo, o corpo parece inerte, o mental é absorvido, os olhos ficam sem expressão, o coração e os pulmões funcionam fracamente e, muitas vezes, produz-se grande queda na temperatura. Num caso destes, é extremamente perigoso fazer qualquer ruído súbito ou entrar bruscamente no quarto, pois o duplo, pela reação instantânea, volta ao corpo, o coração palpita convulsivamente, e pode sobrevir à morte. É tão estreita a ligação entre os corpos denso e etérico, que uma lesão neste se traduz por uma lesão naquele, fenômeno este curioso, conhecido sob o nome de repercussão. Sabe-se que a repercussão é igualmente possível com o corpo astral. Em certas condições, a lesão deste último se reproduz no corpo físico denso. No entanto, parece provável que a repercussão ocorre somente no caso de materialização perfeita, em que a forma é por igual visível e tangível, mas não quando é tangível embora não visível, ou visível embora não tangível. Convém também lembrar que só se verifica o caso acima quando se utiliza da matéria do duplo etérico para a forma materializada. Quando tal materialização é formada de matéria extraída do éter do ambiente circundante, uma lesão na forma em nada afetará o corpo físico, tal qual em nada atingirá um homem um dano feito à sua estátua de mármore. Convém lembrar que a matéria etérica, embora invisível à vista ordinária, é, entretanto, puramente física. Daí ser afetada pelo frio e pelo calor, bem como por ácidos fortes. Pessoas de membros amputados queixam-se às vezes de dores nas extremidades do membro cortado, isto é, no lugar que este ocupava. A razão disto é que a contraparte etérica do membro amputado não foi retirada com a parte física densa. O clarividente observa que a parte etérica continua visível e sempre no mesmo lugar. Por isto, estímulos apropriados despertam, neste membro etérico, sensações que são transmitidas à consciência. Após haver estudado a natureza e os modos de atividade do prana, vitalidade, ocupar-nos-emos mais cômoda e satisfatoriamente de outros fenômenos relacionados com o duplo etérico, tais como sua saída do corpo denso, as suas emanações e outros fatos.